A paz do Senhor, meus irmãos. Pode tomar os seus vossos assentos, fiquem à vontade. Para mim é uma grande honra poder estar aqui nessa noite, tendo o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Deus moveu as águas e me colocou aqui. Eu confessar aos irmãos que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas Jesus me trouxe aqui, colocou uma mensagem para o meu coração. Se Deus me der graça de eu pregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, você vai sair um pouquinho diferente daqui dessa noite. Quero parabenizar toda a igreja por todos esses anos, pelos 54 anos de guerra e de vitórias que o Senhor tem nos acompanhado. Um pregador é sempre muito difícil pregar nesses aniversários. Por quê? Porque às vezes o que eu tenho de vida, os irmãos têm de ministério. Antes de eu nascer, os irmãos já estavam dando glória a Deus aqui. Então sempre eu entro na presença de Deus e falo: Senhor, me dá graça para pregar a sua palavra. Porque às vezes o que eu tenho de vida, muita gente tem de ministério. E Deus falou: fique tranquilo, hoje eu vou falar com a minha igreja. Eu trouxe uma mensagem muito simples e muito rápida para o seu coração. Dê um minutinho da sua atenção, desligue um pouco o celular, tire um pouco os dados do seu celular, caso não tiver alguém doente em casa, caso não precisar realmente, e dê atenção à voz do Senhor. Eu estava sentado ali, estava perguntando: Deus, por que colocaram só eu virado para cá e todo mundo olhando para lá? E quem é que esse povo está olhando para lá? Porque eu quero estar junto também. Aí Deus falou para mim: oh meu Deus do céu, eu queria estar junto com os irmãos, eu me senti como se fosse Ló, Abraão indo por um caminho e eu sozinho para o outro. Então a próxima vez que eu vim pregar, aquele que fez a arte, coloque eu olhando para lá, junto com os irmãos, porque aonde eles vão eu vou atrás. Os irmãos ali é tudo antigo de ministério, eu sou apenas um aprendiz. Eu sou o carregador de lanche, eu sou o entregador de lanche. Então se eles vão, eu vou junto com eles. Se o pastor Marcos vai, eu vou dando glória a Deus atrás do pastor Marcos. E quem vem junto com a gente, abra a boca e dê um lindo glória a Deus nessa noite. Eu queria ler o texto a qual os irmãos oraram e Deus respondeu a essa linda festa no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. João 4, 35. Glória a Deus. Quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que veia a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a seara. E o que a ceifa receber o galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar aonde vós não trabalhastes, e outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, e disse-me tudo o quanto o tinha feito. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos diante do livro mais poderoso que qualquer homem, qualquer mulher poderia ter em sua posse, a Bíblia Sagrada. É claro que ao longo da história, muitos povos escreveram muitos livros, e há quem diga que muitos homens se debruçaram diante desse livro, tentando entender as palavras que o Senhor deixou aqui para nós. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no primeiro livro, o livro de Gênesis, nós temos um verdadeiro desafio de fé. Por quê? Porque muitas pessoas lendo esse livro tentam entender como é que Deus começou todas as coisas. Há escritos que é muito mais antigos do que Gênesis. Por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh. O que era a Epopeia de Gilgamesh? Era um escrito que a Mesopotâmia tinha, escrevendo como foi criado todas as coisas, como havia visto um dilúvio naqueles tempos e tinha acabado com toda a raça humana. Há muitas pessoas que olham para a Bíblia Sagrada e tentam entender como é que um Deus todo-poderoso pode revelar o início de todas as coisas para os homens. E um dia, eu estava com o meu professor de teologia, que um dia pregou nessa igreja, chamado pastor Roberto Carlos Cruvinel.
E conversando com ele, indagando ele, perguntando: Senhor, será que o Senhor sabe o que está escrito no livro de Gênesis? Porque os ateus, eles se deliciam diante desse livro, a ciência se debruça diante desse livro. Nós temos por fé esse livro como verdadeiro. E ele disse: eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi no seminário. E ele perguntou para mim: qual é a primeira criação de Deus? Eu disse: os céus e a terra. E ele disse: está completamente errado. E eu li o texto de novo, o primeiro versículo, eu disse: foi os céus, o primeiro céu, o segundo e o terceiro. Ele disse: ainda continua errado. E eu comecei a ler, eu falei: a versão da minha Bíblia que está errado? Será que é o entendimento do primeiro versículo que está errado? Será que eu não consigo interpretar o primeiro versículo da Bíblia que é simples e claro? E ele me ensinou: a primeira criação de Deus foi o tempo, o princípio. No princípio criou Deus, no início criou Deus. E por que é que Deus cria o início? Por que é que Deus cria o tempo? Porque Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Nada dura para sempre. Por que é que Deus não cria uma terra perfeita? Por que é que a terra é como se fosse um pedregulho, como se fosse um asteroide? Por que é que a terra não é lisinha como uma bola? Por que é que Deus não cria com perfeição? Por quê? Porque o tempo vai acabar de nós morarmos nessa terra. Deus não criou a terra para que nós habitássemos o resto das nossas vidas aqui dentro desse planeta. Deus criou o ser humano para que eles dê glória a Deus, ao seu nome diante do seu trono de glória. Porque é que ele cria o homem não é perfeito. E quando eu digo perfeito, não é a sua alma, o seu espírito, é o seu corpo. Porque o homem, ele depende de membros. E tudo aquilo que depende de membros é imperfeito. Porque eu dependo das partes do meu corpo para conseguir existir. Então Deus cria o homem de uma maneira que ele não é perfeito, ele é imperfeito. E Deus acompanhou o mesmo raciocínio dizendo: eu não criei o homem para viver na terra, eu criei o homem para viver no céu glorificando a meu nome. Deus está dizendo: todas as coisas têm um começo, um meio e um fim. Eu não perdi o controle da situação. Quando nós olhamos para a janela da nossa vida, no olhar de fora, nós vemos 5 milhões de pessoas que perderam as suas vidas. E hoje nós temos temor no coração. Hoje nós temos muito respeito às pessoas que partiram por causa desse vírus. Só que nós retrocedemos um pouco a história. Nós entraríamos dentro da Espanha e veríamos que uma peste chamada peste negra matou 50 milhões de pessoas. E a história continuou. Nós entramos na Segunda Guerra Mundial e 70 milhões de pessoas morreram e a história continuou. Nós olhamos as grandes pragas e as grandes guerras e a história continuou. E o que é que Deus está dizendo? Não temas, não tenha medo, eu continuo no controle de todas as coisas. O diabo quer enganar a sua igreja e quer dizer que eu perdi o controle da direção da história, e Deus está dizendo: eu ainda continuo no controle de todas as coisas. Quem sabe a sua vida ainda está de cabeça para baixo. Você veio os 3 dias de festa perguntando: Deus, fala comigo. Deus está respondendo a tua oração nessa noite: aquieta e não temas, eu continuo no controle de todas as coisas. A única palavra que Deus tem para o seu coração nessa noite é: não temas. Por que Deus está dando ênfase à palavra não temas? Porque tudo que eu olho, eu guardo, eu memorizo e eu reflito nisso. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele fazia experiências psicológicas. Só que hoje, o nosso conselho de psicologia, eles não aceitam essas experiências porque eram feitas com seres humanos. Mas há uma experiência que é muito curiosa. Ele pegava um prisioneiro de guerra, colocava esse prisioneiro amarrado, ajoelhado no chão, e colocava outro prisioneiro na frente desse homem. Este outro prisioneiro, ele amarrava os braços, ele colocava esse homem ajoelhado, ele colocava um balde debaixo das mãos desse homem, e ele cortava os 2 pulsos desse homem. Então este homem começava a pingar sangue dentro de um balde, e ele ouvindo aquele som daquelas gotas caindo dentro de um balde, até aquela pessoa morrer. Aquela pessoa morria por esgotamento de sangue, os seus órgãos não funcionavam mais direitos. Então o que é que eles faziam? Eles matavam 10 pessoas da mesma maneira de frente daquele homem. Então pegavam aquele homem que viu as 10 execuções, vendavam os olhos daquele homem, colocavam um balde embaixo desse homem, colocava ele ajoelhado como
como os 10 que foram executados na frente dele. E o que é que eles faziam? Eles pegavam a mesma faca, a mesma navalha que cortaram os 10 pulsos dos homens, só que quando eles passavam no pulso desse prisioneiro, ele passava do lado que não cortava. Então quando passava, ele não tinha nenhum corte, e eles pegavam um pouco de água e ia pingando água dentro desse balde, para que ele tivesse a simulação que ele estava com os pulsos cortados e ele estava morrendo como os demais. Sabe o que acontecia com esse homem? Ele começava a ter os mesmos sintomas dos outros 10 que haviam morrido. Ele estava vendado, ele não sabia o que estava acontecendo, e os homens, os soldados de Hitler, começavam a pingar água dentro do vaso, e esse homem morria da mesma forma, sem tirar uma gota de sangue do corpo dele. O diabo sabe que colocando coisas ruins na sua frente, ele vai te paralisar, ele vai tirar a sua fé, ele vai tirar a sua vontade de vir para a igreja, ele vai tirar a sua vontade da oração, ele vai tirar a sua vontade de subir no monte, ele vai tirar a sua vontade de falar em línguas. E o que é que ele faz? Ele se esconde atrás de uma cortina, pega o microfone e diz: você vai parar, não vai dar certo, Deus não vai permitir, a porta não vai se abrir, você vai morrer com essa doença, não tem perspectiva, Deus não chamou você para esse ministério, Deus não chamou você para essa obra, Deus não chamou você por esse caminho. Só que quando você tira a cortina, é só um rato com o microfone na mão. Deus está dizendo: o que vale é a minha palavra, e a minha palavra é: não temas, eu continuo contigo e nenhum mal te sucederá. Deixa eu ver quem ainda crê em palavra profética. Deus está dizendo: não temas, eu continuo contigo. Então nós vemos a Bíblia como um livro muito todo poderoso que Deus poderia ter deixado para a gente. A Bíblia, ela tem 2 períodos de história: o período do Antigo Testamento, um período que Deus se comportava de uma maneira a qual o cenário fazia necessário. Então Deus vem acompanhando o povo de Israel durante todo o processo de caminhar. Imagina que Deus permite com que esse povo entre dentro de um cativeiro. Não era só um cativeiro, não era só uma passagem. Não, eles não perderam somente momentos da sua vida. O que é que acontece no cativeiro? Eles entram com a sua cultura e eles perdem a sua língua. Quando eles perdem a sua língua e eles têm filhos no cativeiro, eles saem do cativeiro não mais falando só hebraico. Agora, eles falam aramaico dentro do cativeiro. Bem tanto que quando você pega os textos originais de Daniel, você vê que tem alguns flashes de aramaico. E por que que tem alguns flashes de aramaico? Porque agora eles não sabiam algumas palavras em hebraico, e eles começam a compensar essas palavras em aramaico. Então eles saem de dentro do cativeiro sem história, eles saem de dentro do cativeiro sem a sua língua, eles saem de dentro do cativeiro completamente sem rumo, e eles voltam para dentro de Israel. Aqueles livros da lei, aquele tudo que Deus tinha preparado ao longo da história, os filhos dessas pessoas que estavam dentro do cativeiro não conseguiam mais ler. Por quê? Porque eles não eram mais alfabetizados em hebraico, eles eram alfabetizados em aramaico. Então quando eles saem do cativeiro e Deus dá uma direção para eles, Deus sempre vem acompanhando o povo de Israel com os seus profetas. Antes de o povo entrar dentro do cativeiro, Deus levanta os profetas e dizem: mudem o rumo da sua história, porque Deus trará castigo. Só que o povo não ouve. O que é que Deus faz? Deus começa a levantar profetas em gerações diferentes, em tribos diferentes, para dizer para o povo: mudem a direção e o seu comportamento, porque Deus está junto com vocês. E o que é que o povo faz? O povo não acredita, porque o profeta, ele habitava junto com o povo. Então eles não acreditavam que era Deus falando, porque o profeta, ele via as coisas, e o que ele via, ele profetizava em cima da visão dele. Então Deus permite que eles entrem dentro de um cativeiro. Deus, ele é tão fiel que Deus leva o profeta para dentro do cativeiro. E quem vai para dentro do cativeiro? Ezequiel. Jeremias está de lado de fora do cativeiro e está mandando cartas para dentro do cativeiro. Daniel está dentro do cativeiro e está profetizando. Só que a hora que eles saem do cativeiro, eles saem sem história, saem sem língua. A descendência dele, a geração dele, a continuidade da história estava abalada, porque ninguém mais conseguia ler o que estava escrito nos textos. E quando eles saem, eles não saem com dinheiro, eles não saem com posses, eles não saem como eles saíram do Egito, eles saem simplesmente sem nada. E o que é que Deus faz? Deus levanta um profeta depois do cativeiro e diz: a glória da última casa será maior do que a da primeira.
Por que é que Deus tem que levantar um profeta para dizer isso para eles? Porque a base deles era o templo de Salomão, que tinha toneladas de ouro, tinha toneladas de prata, tinham arquitetos, tinham 30 mil trabalhadores, tinham pessoas que vinham de todo mundo para construir a planta. Então quando eles olhavam para aquele templo e olhavam para a situação deles agora, eles falam: nunca a gente vai ter dinheiro para construir um templo como aquele. Então Ageu se levanta e diz assim: não fiquem preocupados, dele é o ouro e dele é a prata. O que Ageu estava tentando dizer para o povo? Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita em corações quebrantados e receptivos para a presença dEle. O que é que Deus está dizendo? Ainda que o prefeito, o governador, o presidente ou quem seja, desça um decreto e diga que não pode mais dar glória a Deus dentro da igreja, a gente vai para debaixo do viaduto, para as praças, para as ruas, porque foi assim que nós nascemos, mas nós continuaremos dando glória ao nome do Senhor. Nenhum cativeiro vai parar a igreja, nenhum decreto vai parar a igreja. Por quê? Porque a construção da igreja é do próprio Deus, e Deus está dizendo: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, lá eu me farei presente. Aonde tiver 2 ou 3 dando glória ao meu nome, lá eu me farei presente. E deixa eu ver se já tem 2 ou 3. Se tiver, pode abrir a sua boca e dar mais um lindo glória a Deus nessa noite. Agora, o povo sai do cativeiro e volta para Israel, volta para Jerusalém. Deus faz silêncio de 420 anos na história. Deus não levanta mais nenhum profeta para profetizar. E nesse período nascem alguns grupos. Quais são esses grupos? Os fariseus, os saduceus, os heveus. Todos aqueles que não apareciam no Antigo Testamento, agora aparecem no Novo Testamento. Jesus, o Messias, não poderia vir em hora melhor. Por quê? Porque as pessoas estavam completamente desacreditadas da religião. As pessoas não acreditavam mais no sistema religioso. As pessoas não acreditavam mais na fé. As pessoas não acreditavam mais na perspectiva. Por quê? Porque agora o governo de Roma que dava as ordens. Para você ter uma ideia, em toda a história do povo de Israel, nunca teve 2 sumos sacerdotes na história, nunca. Agora, no começo do Novo Testamento, nós temos Anás e Caifás. Por que nós temos 2 sumos sacerdotes? Porque agora não é mais os homens, não é mais o governo religioso que escolhe os sumos sacerdotes. Agora é o governo de Roma que escolhe os sumos sacerdotes. E todos aqueles que tinham posse, todos aqueles que tinham dinheiro, todos aqueles que eram importantes, poderiam comprar o cargo de sumo sacerdote. As pessoas não acreditavam mais no templo, não acreditavam mais na religião, estavam completamente perdidas. E o que é que Deus faz? João diz: havia uma palavra com Deus, mas a palavra era Deus. Mas a palavra saiu do céu e se transformou em um ser humano e habitou no meio de nós. Por mais que o povo estava caminhando para dentro de um buraco ou para dentro de uma história completamente trágica, Deus envia o Messias para mudar completamente essa história. Deus está dizendo, nos momentos de crise, Deus sempre levanta um profeta e Deus sempre levanta uma solução para que mude os caminhos da história. Ei, se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, parabéns, hoje Deus está de pé no seu alto e sublime trono, e Ele pode decretar o fim dessa história para você. Se você está passando por um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de ascensão, de conquistas, dê glória a Deus também, porque amanhã você pode entrar dentro de um vale. Deus está dizendo, jamais perdi uma guerra, e não vai ser essa que eu vou perder. Deus continua nessa batalha. O profeta, quando viu a orla de Deus cobrindo o templo, sabe por que ele viu? Porque naquele tempo, sempre que um exército conquistava um outro exército, eles cortavam a orla do rei e costuravam na orla do vestido do rei vitorioso. Então quando diz que a orla dele cobria todo o templo, era porque ele nunca perdeu batalha, era de vitória em vitória. Deus está dizendo para você hoje, não
precisa mais chorar, não precisa mais se desesperar. Deus está respondendo a tua oração. Nunca mais se tranque naquele quarto pedindo a morte, porque eu não vou te tirar dessa terra, eu não vou permitir que você morra. Hoje eu estou te dando saúde e estou colocando uma vitória na tua cabeça, estou colocando uma coroa nas tuas mãos. Deixa eu ver quem acredita em palavra profética, recebe essa palavra, dá um grito de glória. Hoje é a noite que a tua história pode mudar completamente. Abadacamandagassúria. Aqui nós vemos o início de um novo tempo. Quem sabe você já deve ter se perguntado, por que a Bíblia ela tem 4 evangelhos? No Antigo Testamento, nenhum outro livro se repete 4 vezes. E agora nós temos 4 livros com uma história muito parecida entre eles. Nós temos Mateus, nós temos Marcos, nós temos Lucas e nós temos João. É muito parecida a história entre eles. E eu te explico. Mateus, quando escreve o seu escrito, Mateus tinha uma direção para esse escrito. E quem era a direção? O povo judeu. Quando Mateus começa a escrever os seus escritos, como que ele começa? Com uma genealogia. Por quê? Porque o judeu, ele se preocupa com descendência, ele se preocupa com genealogia. Por quê? Porque se tiver algum herói no meio da história, ele sempre vai dizer que na minha família tinha um herói. Só que se tiver alguém que desonrou a Deus, se tiver alguém que fez alguma coisa errada, eles vão ter vergonha da genealogia dele, vão ter vergonha daquela pessoa que pertencia à família. Então, quando Mateus escreve, Mateus não escreve uma carta genérica. Mateus escreve um escrito com alvo. Qual era o alvo? O povo judeu. Então, essa carta é direcionada aos judeus. Marcos, ele não foca mais no povo judeu, ele foca num outro tipo de público. E qual é o tipo de público que Marcos foca? Os romanos. Você percebe que no Evangelho de Marcos há 13 milagres, e desses milagres, a maioria são exorcismos. Por que é que Marcos ele foca no exorcismo? Porque os romanos tinham aquela cultura de guerra, aquela cultura de povo guerreiro, aquela cultura de batalha. E como que é que Marcos apresenta Jesus para eles? Como um Jesus que vence batalha, como um Jesus soldado, como um Jesus vitorioso. Quando você pega o texto de Marcos, Marcos é o menor dos evangelhos. Enquanto isso, Lucas é o maior dos evangelhos. Por que é que isso acontece? Alguns acreditam que Marcos, quando ele escreve, Marcos ele era muito pobre e não tinha como comprar papiros e não tinha como comprar tinta para colocar tudo aquilo num livro para escrever e enviar para o povo. Então, por que é que o livro dele é compacto? Porque ele era muito pobre e não conseguia relatar tudo o que tinha acontecido naquela época. Agora nós temos Lucas. Quem era Lucas? Quando você pega o começo do Evangelho de Lucas e pega o começo do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas direciona esse escrito para um homem. E qual é o nome desse homem? Teófilo. Quem era Teófilo? Alguns acreditam que Teófilo era dono de Lucas e Lucas ele era um escravo. Então, por que o Evangelho de Lucas ele é o maior livro do Novo Testamento? Porque o seu dono, Teófilo, que tinha muitas posses e tinha muito dinheiro, ele disse: escreva tudo o que você precisar, porque eu vou te mandar recursos para você escrever esse Evangelho. E para onde Lucas direciona os seus escritos? Para os gregos. Quando ele direciona os seus escritos para os gregos, ele consegue abranger uma face muito maior do que estava acontecendo. Os gregos, eles eram aqueles que eles não aceitavam qualquer tipo de análise, qualquer tipo de história, eles não aceitavam qualquer tipo de relato, eles tinham que ficar refletindo naquilo que eles liam. Então Lucas, quando escreve para eles, Lucas usa o seu rebuscado grego da época. Quando você pega os escritos do Novo Testamento e pega os papiros de Lucas, você vê que era um grego muito mais clássico, muito mais rebuscado. Por quê? Porque não era um homem muito culto que estava escrevendo aquilo. É claro que alguns podem entender, mas Deus, ele aprovava a escravidão naquela época. Deus aprovava a escravidão naquela época.
Só que quando nós pegamos a escravidão do Brasil há 500 anos atrás, e nós pegamos a escravidão da Bíblia, uma escravidão não tem nada a ver com outra. Por quê? Porque lá na escravidão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, alguns escravos eles eram ricos. Alguns escravos tinham posses, alguns escravos eram milionários, alguns escravos tinham empresas. Então Lucas poderia ser aquele escravo, segundo um ramo da teologia, poderia ser aquele escravo que fazia tudo com muito amor e o seu dono investia nele. Então eles pegam o escravo e mandam para a Grécia para ele aprender medicina. É apenas uma vertente da teologia, não é regra e não é verdade absoluta. Agora, nós pegamos o Evangelho de João. Quando nós pegamos os 3 primeiros evangelhos, 68% do conteúdo deles são iguais. São evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? A mesma forma de ver. Quando você começa o evangelho de João, ele sai completamente desse efeito manada, completamente dessa visão, e ele começa o seu evangelho de uma forma muito diferente. E para quem João direciona os seus escritos? Para os gentios. Os gentios, eles eram aqueles que eram odiados por todas as nações. Eles eram odiados pelo povo de Israel. Eles eram odiados pelos judeus. E por quê? Porque naquele tempo havia pelo menos 3 povos vivendo no meio deles. Era os gregos, eram os romanos e eram os judeus. Quando você olha na Bíblia, a Bíblia fala de pelo menos 3 moedas. Os denários, os talentos e a dracma. Era o mesmo dinheiro, só que com nacionalidades diferentes. A dracma perdida era um dinheiro, os 10 talentos eram dinheiro, e os denários eram dinheiros. Então imagina o cenário que estava proposto naquela época, e João agora vai pegar os seus escritos, vai pegar o seu papiro, e vai direcionar aos rejeitados uma mensagem. E como ele começa essa mensagem? Havia um Deus no céu, que enviou uma palavra para a terra. E essa palavra se transformou num ser humano e começou a habitar no meio de nós. Aqueles que ninguém queriam, era o que Deus escolheu. Deus não poderia ter se revelado para o faraó de dentro do Egito e ter convertido ele? É claro que poderia. Deus não poderia ter entrado no coração de um rei déspota como Hitler? Claro que poderia. Deus não poderia ter escolhido Mussolini? Não poderia ter pegado os grandes terroristas e ter convertido o coração dele? É claro que poderia. Só que por muitos anos eu fiz essa pergunta para Deus, e eu, ser humano, cheio de pecado, cheio de erro, eu disse, se eu fosse Deus, eu faria assim. Por quê? Porque se eu converto o líder, eu converto todo o resto. E um dia Deus me respondeu. Quer saber o que Deus me respondeu? Deus falou para mim, eu nunca fiquei do lado do opressor. Eu sempre fiquei do lado dos oprimidos. Eu nunca fiquei do lado daqueles que tinham o chicote na mão. Eu sempre fiquei do lado daqueles que eram chicoteados. Eu nunca fiquei do lado daqueles que eram ruins, que eram maus de coração. Eu sempre fiquei do lado daqueles que tinham um coração quebrantado e de um coração contrido. Eu nunca fiquei do lado daqueles que eram cheios de si mesmo. Eu sempre fiquei do lado daqueles que eram vazios de si mesmo. Eu nunca fiquei do lado dos sábios. Eu sempre fiquei do lado dos loucos. Deus está dizendo, eu poderia ter me revelado para Freud e hoje não existiria psicologia, mas eu resolvi me revelar para você. Você que muitas vezes não tem o ensino médio, não sabe falar direito, mas Deus te escolheu para mostrar os seus mistérios e falar contigo nessa noite de hoje. Deixa eu ver quem sente a presença dele. Abre a boca e dê mais um lindo glória a Deus. É para você. É você que tem sonhos, é você que tem revelações, é você que Deus fala no íntimo, é você que às vezes está na empresa, Deus está te dando uma mensagem para você pregar, é você, às vezes você espera que vai cair uma peninha do céu, que vai acontecer algum sinal, que vai acontecer alguma coisa sobrenatural, mas de repente vem uma mensagem na sua cabeça, de repente vem um louvor no seu coração, de repente aquilo que você estava em dúvida, cria uma certeza dentro do seu coração, e você fala, vou assinar o contrato, vou seguir por esse caminho, vou mudar de emprego, vou mudar de casa, por quê? Porque
porque Deus se revelou para você. Você não está sozinho, a direção da tua vida continua nas mãos de Deus. Deixa eu ver se ainda alguém crê em palavra profética. Pode acreditar, porque se tem 54 anos de vitória, vai ter mais 54 anos de vitória. O diabo não vai conseguir vitória contra nós. Deixa eu ver, abre a boca e dá mais um lindo glória a Deus nessa noite. Aqui, nós vemos um evangelho diferente. Nós vemos um evangelho que ele dá foco agora para os oprimidos, para os sozinhos, para aqueles que tinham uma história completamente conturbada. E qual é a história que a Bíblia apresenta no capítulo 4? De uma mulher samaritana. Os samaritanos, eles eram aqueles que eram odiados pelo povo judeu. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, um rei, ele pegou todo tipo de gente pagã e colocou em Samaria junto com os judeus. E alguns judeus começaram a ter contato com esse povo samaritano e começaram a adorar outros deuses. Então se criou agora uma dúvida se eles deveriam adorar Deus num monte ou no outro. Pediram para um sacerdote subir até Samaria e explicar para eles qual era o monte que Deus se revelava. Então o sacerdote sobe, não explica direito qual era o monte que deveria ser adorado a Deus, e se cria uma grande confusão. Há um livro de Daniel Reins, que é a vida cotidiana nos tempos de Jesus. Ele relata uma verdadeira guerra entre esses dois povos. Os judeus, eles subiam até Samaria, e eles jogavam porcos dentro do quintal daquele povo samaritano, como se tivesse levando uma mensagem daquelas pessoas, eram adoradores de porcos. E o que os samaritanos faziam? Eles desciam até o templo, pegavam ossos de cadáveres e jogavam dentro do templo, dizendo que os homens que estavam ali dentro estavam mortos. Você imagina como não estava a fé daquele tempo. Então agora, Jesus ele vem ao lado de um poço, e quando ele chega ao lado de um poço, ele encontra uma mulher samaritana. Todos sabem a história. Ele pede água para essa mulher, fala sobre a água da vida. Essa mulher fala do marido que ela tinha em casa. Só que esse é o texto que eu não quero me apegar. Eu quero me apegar ao texto que foi escolhido por esse congresso. Chega um momento que Jesus está falando com uma samaritana e com samaritanos ao longo do poço. E o que é que ele faz? Ele interrompe o diálogo, ele interrompe a história, olha para um homem, para os seus discípulos e fala assim: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa. Mas eu digo, olhe os campos e vejam que eles já estão brancos para a ceifa. Quando você lê, não numa ótica religiosa, mas numa ótica literária, você vê que esse texto tem uma espécie de contradição. Por quê? Porque Jesus ele fala assim: vocês sabem que só daqui 4 meses esses campos ficarão brancos. Vocês sabem que o tempo de colheita é só daqui 4 meses e não é agora. E o que ele diz? Veja os campos agora e veja que eles estão brancos para a ceifa. Quando você tenta analisar esse texto e tentar entender o que Jesus estava querendo dizer, Jesus não estava falando dos frutos daquele lugar. Jesus não estava falando de algodão. Jesus não estava falando da colheita biológica, não estava falando da colheita que eles tinham plantado há muitos tempos. De quem que Jesus estava falando? Dos samaritanos. Os samaritanos, eles tinham o costume de se vestir de branco. E quando Jesus olha e diz, imagino eu o diálogo, ele conversando com os discípulos, olhando um monte de árvore, olhando um monte de fruto, ele dizendo assim: vocês estão olhando para isso? Há 4 meses vai nascer alguma coisa aqui. Só que eu te convido a olhar desse lado.
A hora que o povo olha para esse lado, o que eles veem? Eles veem um monte de samaritano vestido de branco. Ele diz: aqui é a verdadeira colheita que eu trouxe vocês. Eu não escolhi vocês para ser pescadores de peixe, eu trouxe vocês para ser pescadores de homem. Jesus está dizendo para você hoje: está na hora do meu exército se colocar de pé, está na hora do meu exército parar de olhar para o meio da seara e começar a olhar para as pessoas. Eu não trouxe o meu exército para ficar olhando o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, a cor do batom. Eu trouxe vocês para ganhar almas para o reino, para trazer pessoas para dentro dessa igreja. É por isso que eu te ungi, é por isso que eu te capacitei. Eu te trouxe aqui hoje para que você receba unção e ganhe almas para o meu reino. O que foi que aconteceu com a gente ao longo da história? O que foi que aconteceu com o seu ministério ao longo da história? Porque eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo você no monte orando e pedindo e dizendo: Deus conta comigo, e Deus me usa, Deus me deu dons, Deus me batiza com o Espírito Santo. Eu vejo Ele te batizando. Eu vejo Ele te dando dom de profecia, eu vejo Ele assinando um chamado missionário contigo, eu vejo Ele te dando um chamado de obreiro, eu vejo Ele colocando uma bola de fogo na tua boca para você louvar. E hoje? O que sobrou da gente? Porque Deus colocou uma arma nas suas mãos para que você use ela e ganhe almas. Por quê? Porque Deus conta com a sua vida, Deus conta com o seu ministério, Deus conta com o seu agir, Deus conta com o seu falar. Quando você disse: Senhor, eis-me aqui, usa mim, Deus assinou no céu e disse: agora eu conto com você. O que aconteceu com a gente? Quantos profetas com dom de profecia que não profetizam mais? Quantos obreiros formados em teologia que não têm vontade de lecionar na IBD, não têm vontade de ter uma classe teológica, não têm vontade de trazer um ensino? O que é que aconteceu com a gente ao longo da história? Por que é que nós estamos olhando para o meio de uma seara que só daqui 4 meses vai nascer frutos, e Jesus está convidando a gente a olhar para o outro lado da seara, onde tem almas clamando por misericórdia e que Deus alcance a vida delas? O pastor falou hoje sobre a carta dos Efésios. A igreja de Éfeso, quando estava na direção de Paulo, qual era a identidade da igreja? Com armadura forte, de guerra. Qual era a imagem que ela trazia? Uma imagem de militante. Depois você caminha mais alguns livros e chega em Apocalipse. Quando você chega em Apocalipse, qual era a imagem da igreja naquele tempo? A igreja que deixou as suas obras e o seu primeiro amor. Por que é que a igreja, quando estava na direção de Timóteo e na direção de Paulo, a igreja tinha uma fortaleza, a igreja tinha uma imagem, a igreja tinha uma identidade de povo guerreiro, e agora que entra em Apocalipse, ele escreve uma carta dizendo: vocês se esqueceram do primeiro amor. Vocês se esqueceram do começo. Vocês esqueceram da comunidade. Vocês esqueceram, lembra que você queria entrar dentro de um avião e ir para Angola, ir para a África? Lembra que você queria ser missionário lá? Você lembra? Você esqueceu, mas Deus não esqueceu do que você falou para Ele. Lembra que você falou: se um dia eu ser obreiro, eu vou ter uma congregação, eu vou ser pastor de congregação, eu vou ser pastor setorial. Se um dia o Senhor me der graça de eu louvar, eu vou louvar o Senhor por todos os lados. Hoje Ele olha para você e diz: cadê a espada que eu coloquei na tua mão? Deus conta contigo. Deus conta com a sua vida.
Se eu fosse você hoje, eu pegava a credencial de volta e no próximo culto eu pediria oportunidade para cantar um hino, eu pediria oportunidade para dar um ensino, eu pediria oportunidade para novamente pregar novamente. Deus não está dizendo que essa montanha está em cima das costas de somente um homem. Deus está chamando um exército nessa noite. Eu não quero somente poucos, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Hoje eu convido você a pegar a espada novamente e caminhar diante da minha presença. Deus, Ele te deu dons. Deus, Ele te ungiu. Deus, Ele te batizou com o Espírito Santo. Você tem tantos talentos que, se você soubesse, o seu ministério deveria estar muito longe. Você deveria estar cantando nos grandes congressos. Você já deveria estar estourado no YouTube com 2 milhões de pessoas vendo a tua voz e as pessoas sendo batizadas, curadas, abençoadas. Só que ao longo da caminhada a nossa identidade vai se perdendo, as armaduras vão caindo, a gente vai acreditando que Deus não está nesse chamado, Deus não está nesse ministério, e a gente vai enfraquecendo, a gente vai parando. Os sonhos que eram desse tamanho vão ficando desse tamanho. Só que Deus, nessa noite, Ele te convida. Olha para os campos. Olha para os campos. Olha para os campos que estão brancos. Olha para dentro do tráfico de drogas, quantas pessoas precisam ouvir a minha voz. Olha para dentro do bar, quando você passar não dê mais risada, quantas pessoas estão ali dentro precisando ouvir a minha voz. Quando você vê uma mulher com trajes indecorosos, não fala da roupa dela, ela poderia ser a mulher samaritana, que poderia estar aqui dando glória a Deus. Deus é poderoso para salvar quem Ele quer, levantar quem Ele quer, ungir quem Ele quer. É por isso que Deus, Ele não escolhe aqueles que são capacitados, Deus capacita aqueles que são escolhidos. Eu lembro quando Jesus me viu. Quando Jesus me viu, pastor, eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu fui dado para um casal me criar, onde a mulher me batia muito. E quando eu caía no chão sem ar, que eu era asmático, ela me chutava no chão. Ela pegava a fivela de cinto e batia na minha cara. Ela tinha tanta raiva, mas tanta raiva, que ela esperava o dia inteiro. A hora que eu estava tomando banho, ela entrava dentro do banho e... só para a chinelada doer mais sem roupa. Eu fiquei preso dentro dessa casa durante muitos anos. A minha mãe sabia que eu apanhava. O meu pai foi embora com outra mulher. E nenhum super-herói foi me salvar dentro dessa casa. Ninguém foi lá me tirar das mãos dessa mulher. Só que um dia eu escapei de lá. E aos 11 anos de idade eu comecei a fumar maconha. Aos 12 anos de idade eu comecei a cheirar cocaína. Aos 14 anos de idade eu estava fumando crack no cachimbo. Aos 16 anos de idade eu andava armado, eu fazia sequestro relâmpago. Eu era conhecido como Tio Chico. Eu raspava a cabeça, zero, as olheiras fundas, parecia aquele personagem da família Addams. E um dia eu olhei para o céu, e eu falei assim: se o Senhor existe, o Senhor me odeia. Se o Senhor existe, o Senhor nunca teve coragem de entrar dentro daquela casa e me tirar da mão daquela mulher. Só que eu sei o que eu vou fazer. Eu fui num tatuador e fiz um demônio tatuado nas costas pegando fogo. Um chifre com dente. Aos 17 anos de idade eu voltei no tatuador e fiz mais 2 demônios tatuados no meu corpo. Eu xingava Deus de tudo que era palavrão que você imaginava. Eu odiava Deus. Mas um dia eu encontrei um pastor. E ele disse assim: eu tive uma visão contigo e eu vi um vaso. Eu dei aquela gargalhada satânica, endemoniado. Ele falou assim: esse vaso era você. Jesus te ama. E eu dei outra gargalhada, invocado, endemoniado. E eu falei: se Ele me ama, Ele deveria me salvar de dentro daquela casa e de tudo que eu passei na vida. Sabe o que aconteceu? Aos 21 anos de idade, eu estava dentro de casa sozinho. E meu coração começou a apertar. Meu coração começou a apertar.
E eu comecei a ficar desesperado dentro daquela casa. E eu saí sem direção na rua. Eu comecei a andar sozinho na rua. A hora que eu passei na frente de uma igreja evangélica, eu olhei para dentro da igreja evangélica e uma voz vinha dentro do meu ouvido e diz: tira o seu fardo que é pesado e leve o meu que é mais leve. Entra que hoje eu tenho uma palavra para o seu coração. E eu olhando lá fora dizendo: nunca eu vou ser crente. Eu odeio crente, eu odeio Deus dos crentes. Eu prefiro morrer do que ser crente. Mas eu vou ficar aqui na calçada olhando. E eu fiquei na calçada da igreja olhando, e o pastor pregando. E não era uma mensagem eloquente, não era uma mensagem de fogo, não era uma mensagem de glória, não era uma mensagem daqueles que a gente publica e todo mundo dá glória a Deus. Era uma mensagem bem simples. E a hora que eu estava na calçada, alguma voz me dizia: entra que hoje eu vou mudar a tua história. Eu falei: eu vou entrar, mas vou sentar no último banco. E o que eu fiz? Entrei e sentei no último banco. Em 10 minutos de mensagem, o pastor falou: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Onde eu estava lá na frente do altar dizendo: Deus, a minha vida está completamente quebrada. Eu tenho 3 demônios tatuados no meu corpo. Eu fui abandonado pela minha mãe, pelo meu pai. Olha para mim, Deus, só sobrou o resto de um homem. E Deus falou: eu não faço pacto com ninguém, eu faço aliança. E hoje eu faço uma aliança contigo e muda a tua história. De hoje em diante você não vai ser mais o tio Chico. Hoje em diante você vai ser o Fernando, o pregador da palavra dele. Deixa eu ver quem crê em milagre. Abra a boca e dá mais um glória a Deus aí. Já sei o que você vai falar. E a minha mãe? Sabe o que Deus fez? Eu não falava com ela há muito tempo. Deus fez evangelizar ela. Sabe o que aconteceu? Ela desceu as águas e hoje ela é crente da glória a Deus. Deus está dizendo: não tem batalha perdida. Não desista daquela pessoa que está na sua casa hoje bebendo. Não desista daquele filho que agora está na roda de samba, no baile funk. Não desista das pessoas que dizem que nunca pisarão numa igreja, que é muito jovem para vir adorar a Deus. Deus está dizendo: eu estou estendendo os meus braços diante da tua família. E pode ter certeza que no próximo aniversário você e a tua casa servirão ao nome do Senhor. E os demônios, está tudo aqui no meu corpo. Porque você não apagou? Para servir de testemunho. E aqueles que não acreditam que Deus faz milagre, Deus pode fazer milagre na vida de qualquer um. Deus pode resgatar o homem diante do buraco e pode mudar a história deles. Eu sempre tive pesadelos dentro daquela casa. Eu sonhava com a minha mãe de criação endemoniada. Hoje eu sonho com o céu aberto e Deus dizendo: eu mudo a história dos seres humanos, eu mudo a história das pessoas perdidas. Eu posso transformar o cachaceiro em pastor, posso transformar a prostituta em missionária. Eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou o Senhor da glória. Já vou terminar. João, quando ele estava andando na ilha de Patmos, ele já era um senhorzinho. O que passava na cabeça de João? Estou terminando o meu ministério, estou finalizando tudo que Deus tinha preparado para mim, já concluí tudo que Deus tinha feito, e agora estou contando os meus dias para Deus me levar para a glória. De repente João está andando na ilha de Patmos, escurece tudo, João não vê mais nada. A hora que volta a visão de João vê 7 igrejas sendo perseguidas. E Jesus diz: escreve uma carta para cada igreja com uma mensagem que eu continuo guardando a minha igreja nessa perseguição. Quando chega no capítulo 22, que já tinha 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, tudo aquilo que tinha acontecido, a nova Jerusalém descendo do céu, João vai tentar definir Deus.
Quando João vai tentar definir Deus, pastor, imagina o senhor ver tudo aquilo que João viu, e ele vai tentar definir Deus na carta, ele vai tentar fechar a carta e demonstrar quem era Deus. E o que é que João fala? Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa e ele é o ômega. O que João estava querendo dizer? Se ele é o princípio e o fim, aonde Deus está? Deus está no meio da história. Com uma mão Deus segura o princípio, com outra mão Deus segura o fim. Com uma mão Deus fala, eu cheguei antes de todo mundo, e com outra Deus fala, eu serei o último que vou fechar a porta, e não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, porque as coisas já são passadas, e será nova Jerusalém, e não haverá mais choro, somente glória, somente canção, e somente louvor ao meu nome. Quando João pega o alfa, o que João estava fazendo? João pegou a primeira letra do alfabeto, a qual ele sabia que era o grego. Lembra que João estava buscando um contraste. Se João continuasse esse contraste, ele falaria, ele é o alto e é o baixo, é o preto e é o branco, é o claro e é o escuro. Ele estava buscando dois contrastes, dois extremos. Ele pega a primeira letra do alfabeto dele, que era o alfa. Ele pega a última letra do alfabeto dele, que era o ômega. E ele fala, ele é o alfa e é o ômega. Se fosse para nós entendermos na nossa língua portuguesa, quando fosse traduzido esse versículo, você colocaria, ele é o A e ele é o Z. Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Como se eu fosse traduzir para a minha língua o alfabeto português, eu diria, ele é o A e é o Z. O que João estava querendo dizer? Que todas as letras, todas as sílabas, todas as palavras, todas as frases, Deus está em cada uma delas. Quando nós estamos começando a aprender a falar, que nós somamos as letras, as sílabas, as palavras, as conjugações, os tempos verbais, adverbiais, o que nós precisamos? Das letras. Sem as letras não dá para falar, não dá para se comunicar e não dá para escrever. Deus, na noite de hoje, está transformando essa igreja numa sala de aula. Deus, na noite de hoje, Ele não está mais te considerando um crente, Ele está te colocando sentado na mesa, sentado na carteira. Deus está abrindo uma lousa em cima desse púlpito, está pegando giz nas suas mãos e vai dizer, agora eu vou me apresentar, porque no A eu sou advogado, no B eu sou meu pastor, no C eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no D eu sou desejado de todas as nações, no E eu sou Emanuel, no F eu sou filho do Deus Altíssimo, no G eu sou guia, eu sou o guarda de Israel que não dorme e não tosqueneja, eu sou general de guerra, no H eu sou herdeiro, no I eu sou imortal, no K eu sou a coionia, no L eu sou leão da tribo de Judá, no M eu sou Messias, no N eu sou Nazareno, no O eu sou onisciente, onipresente, onipotente, no P eu sou a porta, no R eu sou rei dos reis e também sou a rocha, no S eu sou Senhor dos senhores e também sou Salvador, no T eu sou todo poderoso, no U eu sou único, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. No Z eu sou a videira verdadeira e no Z, Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque no Z eu sou zeloso, eu zelo pela minha palavra. O meu nome não é Tranca-Rua, o meu nome não é Maria Prodinha, dona do Cabaré, o meu nome não é Sete Saia, o meu nome é Rei da Glória, o meu nome é Rei da Glória.
agradeço a minha oportunidade e que Deus abençoe mais um aniversário. Que Deus permaneça exaltado pegando fogo, encandecendo. E quando eu voltar aqui, eu vou comemorar mais um ano que o diabo perdeu e a igreja prevaleceu. Dando glória ao seu nome. Quem crê na palavra, dê uma linda salva de palmas, Senhor.